Maestro João Carlos Martins, um dos pianistas mais aclamados do mundo, que mesmo com limitações físicas nas mãos, continua trabalhando e trabalhando bastante. É história que não acaba mais, né, maestro? Mas eu quero tentar começar do começo e te perguntar sobre o início da sua relação com a música, com o piano, que vem de muito pequenininho, né? A história é mais ou menos parecida com o Trem Fantasma. Cada curva um susto. Mas o que é certo é que eu, aos 8 anos, já por um problema físico, meu pai comprou um piano e eu comecei a estudar. E 6 meses depois eu tive a oportunidade de ganhar um concurso nacional com obras de Johann Sebastian Bach, pela Sociedade Bach Brasileira. Então parecia que eu levava jeito. E aí começou minha relação com o piano. E por que o piano? O piano porque é uma história que começa em 1898, quando meu pai nasceu. Meu pai gostaria de ser pianista, mas ele, trabalho escravo do começo do século XX em Portugal, no começo, em 1908, ele já trabalhava numa gráfica com 10 anos. Mas no caminho para a gráfica, ele parava diante de uma janela para ver uma aula de piano. Até que a professora falou, se você quiser, eu lhe ensino a tocar piano. E ele ficou feliz. Só que 3 dias antes da primeira aula, ao colocar a mão na prensa na gráfica, a prensa decepou uma parte da mão dele. E o sonho dele morreu ali. Talvez o piano foi para realizar o sonho dele e ajudar a realizar um sonho que eu iniciava. Que bonito. Com quantos anos, mais? 8. 8 anos. E aí o senhor começou a ter aula aos 8 anos, é isso? Aí o meu pai me ensinou uma frase que eu guardei para o resto da vida. Quando me perguntaram, logo 6 meses depois, eu nem me lembro como eu comecei a estudar, eu me lembro de estar tocando. E aí um jornalista de um jornal que existia chamado O Tempo perguntou como era tocar piano. Eu falei, piano ou é fácil ou é impossível, nunca é difícil. Aí meu pai falou para mim, nunca mais repita essa frase, porque tem muitas pessoas aqui tem um pouco o dom de Deus, que gostariam de tocar piano. E eu nunca mais repeti essa frase na vida. Num dia, numa apresentação no teatro em São Paulo, o senhor não quis voltar para o bis, depois de ter sido aclamado pela plateia, porque sentia dores na mão esquerda, correto? Na mão direita. Na mão direita. A partir daí, maestro, o que aconteceu? Meus problemas físicos, primeiro esse problema físico, quando eu tinha 8 anos de idade, eu tive o pescoço aberto durante 2 anos. E vazava pus pelo pescoço. Até que uma operação teve sucesso por causa de um tumor. A primeira operação não foi bem e a segunda, 2 anos depois, teve sucesso. Mas desde os 18 anos que eu tenho distonia. Distonia que depois, naquela época, não era muita gente achava que era psicológico e hoje é conhecido como LER. Lesão por esforço repetitivo. Lesão por esforço repetitivo. Qualquer coisa assim. Não, é isso mesmo, pô. Primeira aula, 1-0 para você. E aí, mas eu consegui administrar, porque aí eu mudei o meu biorritmo. Então, quando eu ia dar um concerto, e eu já dava muitos concertos, comecei minha carreira internacional aos 18 anos, eu procurava ficar deitado e, de preferência, dormindo até meia hora antes do concerto. Para que na hora que eu iniciasse o concerto, aquilo era como se fosse 6 horas da manhã para mim. A mão descansada. A mão tá totalmente descontraída. Então, durante 10 anos, eu mudei o meu biorritmo. E deu certo. E estava dando certo. Só que aos 26 anos foi o meu primeiro acidente periférico. Aí, jogando futebol no Central Park, eu tive uma lesão forte no nervo ulnar, quando uma pedra entrou no meu braço. E daí para frente começou o Trem Fantasma. Conta essa história, maestro, porque era
Era um jogo com o time da Portuguesa, para o qual o senhor torce, Você inclusive, continua não é Portuguesa? isso? Claro, caiu para Série A3, não. Acho que sim. Mas, olha, que Mas só por que a gente não fala da Portuguesa, né? Dá para checar, porque ela perdeu o último jogo. Olha. Se ela perdesse, se não tivesse uma combinação de resultados, ela ver. cairia. Eu nunca mais pisei na Então, Portuguesa. o senhor encontrou time da Portuguesa no Central Park fazendo ali um treininho e foi jogar bola? Eu lutei a minha vida inteira, sou luz até hoje. Mas eu estava no meu apartamento em Nova York e eu vi o time da Portuguesa treinando no Central Park. Aí eu fui correndo. Continuou na 2? Continuou na 2, Aê, Luzinha. Força, Lusa. Tá bom. E aí eu fui lá, comecei a brincar, a jogar, porque eu tinha um time de futebol em Nova York. Eu dava os concertos, mas todo sábado... uns 15, 20 latinos, a gente se reunia e nós jogávamos no outono, na primavera e no verão em Nova York, no Central Park. E aí, num treino, numa queda, uma pedra fez uma lesão incrível no nervo ulnar. E aí eu fui parar no hospital, finalmente um dos maiores neurocirurgiões da época no mundo, ele fez uma operação que foi uma solução paliativa. E com dedeiras de aço, eu consegui tocar ainda mais 2 anos. Quantos concertos eu acabava e tinha sangue nas teclas. Nossa. Mas eu tocava. Até que eu tive uma crítica, pela primeira vez, uma crítica ruim no New York Times. Aí eu telefonei para o meu empresário e falei, é hora de parar. Quantos anos o senhor tinha? Aí já estava com 30 anos, perto dos 30. Eu falei, eu tive uma carreira maravilhosa para mim, toquei com todas as grandes orquestras americanas, em todos os teatros, na Europa, com várias orquestras. Então falei, eu paro tudo, música tem que ser feita com perfeccionismo e emoção. Emoção ainda eu tenho, perfeccionismo não tenho mais. Então está na hora de parar. E eu voltei para São Paulo, vendi meus pianos, nem podia ouvir falar de música. Por quanto tempo? Quase... Sem o piano, quase uns 4 anos. Mas voltei por causa do boxe. Pois é, eu queria saber isso. O senhor foi empresário do Éder Joffre, não é isso? Eu promovi a luta Eu estava no prédio do meu pai, encontrei o Éder, ele tinha perdido o título mundial, e eu falei, Éder, você tem que recuperar o título mundial para o Brasil. Ele falou, já estou com 37 anos. Eu falei, mas se você quiser, eu vou promover a luta tua pelo título mundial. Para fazer uma história longa, curta, 1 ano e meio depois, ele ganhava o título mundial para o Brasil, recuperava, e um ex-pianista era o promotor da luta. Maravilhoso. Aí, quando eu vi o juiz levantar a mão dele, eu falei para mim mesmo, eu sou um covarde. Esse homem recuperou o título mundial para o Brasil, eu não tentei o piano novamente. E aí voltou? Aí comecei a estudar, aí tem uma história, quando eu comecei a estudar, primeiro eu comecei com um teclado mudo que fazia muito barulho. Mas, quando eu comecei, logo o zelador do prédio entra e fala que os vizinhos estavam reclamando. Pensavam que era um datilógrafo. Aí eu comprei um piano, ainda estavam reclamando. Mas depois de uns 5 meses, o mesmo zelador bate na porta e fala, seu João. Eu falei, o quê? Porque eu estava fora da mídia, tudo. Eu falei, já sei, estou importunando, né? Falou, não, os vizinhos estão perguntando se o senhor pode abrir a janela. Que fofura. Os vizinhos estão perguntando se eles podem ir aí, né? Tomar um café. Tomar um café, sentar na sua sala, te ver tocar. Aí eu abri a janela e continuei. Aí eu toquei sempre com a janela aberta. Aí telefonei para o meu empresário em Nova York e falei, eu quero fazer minha volta no mesmo teatro que eu estreiei, que é o Carnegie Hall. E foi um dos dias mais emocionantes da minha vida, porque tinha 2.700 pessoas na plateia e pela primeira vez o Carnegie Hall teve que colocar 300 cadeiras no palco. Uau!
É nessa história que o senhor está indo no táxi, está um baita trânsito, e o taxista fala assim, vai tocar um compositor importante aí hoje, por isso que está esse trânsito. Como foi? Chegando... Não, porque eu não gosto desse negócio de limousines. Na hora, o concerto era às 8 horas da noite no domingo, era um 24 de setembro, eu me lembro a data até hoje, e aí eu tomo um táxi... aí eu começo a ficar preocupado, porque era 7h30 e a rua 57 meio parada. Eu falei, o que está acontecendo? Aí ele falou, não sei qual que é o raio, era um motorista latino, qual que é o raio do pianista que está tocando hoje? E parou o trânsito. Eu falei, meu Deus, sou eu. Falou? E a cara dele? Aí ele falou, como? Eu falei, meu Deus, sou eu. Muito bom, maestro João Carlos Martins conosco hoje no Estúdio CBN. A gente volta com mais histórias deliciosas como essa daqui a pouquinho. E tem também as notícias em primeira mão, sai daí. É verdade, notícias em primeira mão. Estúdio CBN.